Deus, na beleza da sua santidade. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo, que nos tem dado essa oportunidade, essa confiança, irmãos. Eu sempre falo, eu já falei isso aqui, que pregar não é privilégio, é muito mais que isso. Se você considera como um privilégio, acredite, é muito mais que isso. Isso é responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu sempre falo que o pregador, principalmente, ou a pregadora, ele faz o cumprimento do culto. E é a obrigação, né, do pregador e da pregadora, né, ficar ligado, atento naquilo que Deus está passando para nós no decorrer do culto. Essa é uma das preocupações que eu tenho muito. Eu sempre falo que todas as vezes, nós de um tempo para cá, nós temos administrado, e eu sempre falo que todas as vezes que eu pego esse microfone para administrar, eu sinto que é como se fosse a primeira vez, porque o coração acelera, irmãos. Porque eu tenho um senso, eu trago comigo o senso, né, da responsabilidade do que é estar aqui, né, para poder pregar ou até mesmo administrar o culto e assim sucessivamente. Mas amém por isso. Deus tem nos concedido a oportunidade de estarmos aqui e louvemos a Deus por isso, né, porque muitos gostariam de estar aqui. São expressões, palavras que estamos acostumados a ouvir. Dizer, estamos alegres, Deus está presente, maravilhoso está aqui. Mas eu sempre falo uma coisa que eu não canso de dizer. Irmãos, é importante você estar aqui. Mas existe uma coisa mais importante ainda que você estar aqui. O mais importante de que você está aqui, sabe o que é, irmão? É quando você está aqui e participa do que está acontecendo nesse momento no ar. Glória a Deus. Porque não adiantaria você se deslocar de sua casa, do seu trabalho, seja de onde for, e você vir para cá, se assentar e não participar do que está acontecendo. Provavelmente você olha e diz, poxa, o que está acontecendo? Algumas pessoas que cantam, algumas pessoas que falam, é o pastor que está administrando, os irmãos. Não, irmãos, é muito mais além do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesta casa para adorar a Deus, para louvar a Deus. Há uma grande diferença de você estar aqui e adorar a Deus. Irmão, adorar a Deus é quando você se dá o seu melhor. É quando você, irmão, dá o seu melhor, entendeu? Não é aquilo que alguém obriga, te manda, ou que você acha que você tem obrigação. Não, irmãos, é voluntário. E se adorar a Deus, nós podemos adorar em qualquer lugar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para adorá-lo, porque aqui é o lugar de se adorar a Deus. Então eu sempre falo, olha, você tenha ouvido ao decorrer do segura um pouco em pé, irmãos, para que aos medos, porque passamos um bom tempo sentados. Eu sempre tenho uma expressão de dizer que, às vezes nós falamos assim, Deus está aqui. Irmãos, Deus com certeza está aqui. Olha, irmãos, Deus, Ele está em todos os lugares. Se você for agora, nesse exato momento, na boca de fundo, Deus está lá. E se você for em algum lugar da prostituição, Deus também está lá. Talvez a mente dos irmãos esteja agora maquinando, diz, que é isso, irmão? Deus é santo. Ele é santo e os seus olhos são como chama de fogo. Mas eu quero dizer uma coisa, que existe uma grande diferença de Deus estar lá, está aqui. O problema é o seguinte, que lá, irmãos, Deus só está. E aqui Deus habita. Deus habita, aqui Deus tem a oportunidade. Deus tem a oportunidade de se manifestar. Deus tem a oportunidade de tocar em você. Deus tem a oportunidade de passear. Deus tem a oportunidade de usar os seus braços. E Deus tem a oportunidade de sacudir essa casa, irmãos. Porque agora a segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero discordar um pouquinho dessa palavra, irmãos. Que na verdade, se você for olhar o versículo, pastor Marcelo, ele não vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não. A glória da
última casa será maior do que a primeira. Você está entendendo isso, irmãos? Aleluia. Última. Não haverá mais nenhuma. Eu já estou entrando na mensagem sem ler, irmãos. Vamos ler a mensagem, irmãos. Eita, Jesus. Hoje à tarde, durante todos os dias, durante todo o dia, Ageu capítulo 2, irmãos. Eu vou ser breve, irmãos. Eu vou falar poucos irmãos que nos conhecem, sabem, mas falamos bem pouquinho. Ageu capítulo 2 e o versículo 5 em diante. Os irmãos que acharam, digam amém, irmãos. Amém. Eu estou ouvindo barulho de folhas. Alguém provavelmente deve estar tendo dificuldade de encontrar isso. Se você puder estar do seu vizinho do lado, ajude. Vamos ler então o versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se irmãos se quiserem, irmãos, obrigado. Se não quiser, pode sentar. Queridos irmãos, hoje é o primeiro dia da festa, que nos incumbe a essa responsabilidade de suma importância, de falar mais uma vez a respeito do povo de Israel. Quando Deus agora Ele nos toma, pastor Marcelo, inspirado por Deus, com certeza, Ele nos toma o versículo 9 e narra um dos pontos principais dessa história, desse pequeno profeta, que narra dentro do livro desse pequeno profeta Ageu. E esse versículo 9 que narra, que conclui esse pequeno fechamento dessa passagem de Israel, quando Israel havia se rebeliado contra Deus. E a Bíblia diz, melhor dizendo, Jerusalém, a Bíblia diz que o povo de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. E diz a Bíblia que a Babilônia, com seus soldados, entra em Jerusalém, destrói e leva toda a terra, toda a cidade à ruína. A Bíblia diz que lá se passou o povo por longas datas. E diz a Bíblia que o rei Sírio entra em conflito, entra em combate, em guerra, e consegue agora libertar o povo de Jerusalém. A Bíblia diz que o rei da Síria agora libera a Israel, a Jerusalém, para voltar para a sua terra, para reconstruir. A Bíblia diz que Deus, irmãos, depois que Jerusalém foi destruída, levada à ruína, algumas pessoas morrem e levado preso, a Bíblia diz agora que o rei Sírio, tocado por Deus, agora permite que o povo de Jerusalém volte para a sua terra, mas com uma condição, que quando chegasse em sua terra, que eles começassem a reconstruir. Mas a sua primeira atitude em reconstrução, a Bíblia diz que o Senhor manda eles reconstruir o templo. A Bíblia diz que agora, quando o povo de Israel, de Jerusalém, chega até a sua terra, e eles começam a reconstruir,
Diz a Bíblia que ali se havia uma cidade pequena que era a vizinhança de Jerusalém. E diz a Bíblia que aquele povo que era vizinho, entre eles havia os samaritanos, se oposiciona contra a reconstrução de Jerusalém. A Bíblia diz que o povo agora de Jerusalém, os judeus, eles agora ficam desanimados e param a reconstrução, porque havia-se oposição e eles ficam tristes. A Bíblia diz que eles abandonam a obra e vão começar a construir, sim, as suas próprias casas. A Bíblia diz que eles esquecem a reconstrução do templo e começa cada um a reconstruir as suas casas, a qual estava também em ruínas. A Bíblia diz que eles agora começam a construir e nesse período já vai se passando 14 a 15 anos. E o povo abandonou a reconstrução do templo. E diz a Bíblia que após esse período de 15 anos, Deus agora se preocupa, porque Deus havia feito uma promessa para o povo judeu que pertencia a Jerusalém. Deus fala para eles, olha, através do profeta, disse, olha, eu estou libertando vocês, tirando de vocês de cativo, levando vocês para a terra onde está a ruína. Vocês estão indo e reconstruam a cidade. Mas o primeiro passo que eu quero que vocês dêem na questão de reconstrução é a começar a reconstruir o templo. Eu quero que vocês reconstruam o templo. Esqueça a casa de vocês que estão vivos. Esqueça a sua preocupação. Eu quero que vocês reconstruam primeiramente o meu templo. Nós vamos chegar ao objetivo de Deus. Mas quando eles, eu quero repetir, quando eles começam a construir, já se faz 14 anos que eles abandonam a obra. E Deus começa a ficar preocupado com isso. Então a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu, juntamente com o sacerdote Josué, e Deus fala para Ageu, profetiza para o povo de Jerusalém. Profetiza para os judeus e diga para que eles lembrarem do que a promessa a qual fiz a eles, que eu tiraria eles do cativo e voltaria para a sua terra para reconstruir, mas eu queria que reconstrua o templo, o meu templo de adoração. Deus poderoso. É interessante, irmãos, que eles começam a reconstruir, abandonam a reconstrução do templo e começam a construir as suas casas. Mas no período desses 14 anos, a Bíblia nos fala, segundo os estudiosos, que eles começam a reconstruir as suas casas, e os benefícios dos bens que eles têm, as finanças, as suas pratas, os seus ouros, a Bíblia diz que eles começam a aplicar as suas casas e começam a reconstruir as suas casas e fazer as suas casas umas grandes casas de luxo, casas de rico. Começam a colocar prata, fazer as suas casas lindas, cada um fazendo. Há uma disputa de cada um fazer a casa melhor, mas porém a promessa a qual Deus tinha feito, a ordem a qual Deus já tinha dado, eles esqueceram, eles estavam se preocupando com a reconstrução da sua casa. O sentido, a sensibilidade de se preocupar com o tempo do Senhor já havia se esfriado, o amor já havia se esfriado, e eles voltam agora pelos seus bens, pelas suas preocupações e começam a reconstruir. Eu vou chegar no objetivo da mensagem. A Bíblia diz que durante esses 14 anos estão lá os judeus construindo os seus templos, as suas casas. E o Senhor usa o profeta Ageu. Porque Deus se preocupa. A Bíblia diz que Ageu profetiza para o povo, diz: povo de Jerusalém, povo judeu escolhido, o Senhor manda dizer para vocês que estão construindo as suas casas, se preocupando com seus próprios bens, lembrai do que Deus falou quando vocês estavam em cativeiro. Eu quero que vocês construam o meu templo. Povo que está pegado no materialismo,
Bíblia, eles oravam, eles pediam a Deus, disse: Deus, nos tira daqui da Babilônia. Deus, nos livra da Babilônia. A Bíblia diz que Deus, irmão, ouve, envia agora o socorro e liberta o povo judeu, liberta o povo de Jerusalém, e disse: olha, volta, vocês vão para casa, vocês vão para a vossa terra, mas construam primeiro o meu templo. Eu vou dar o que vocês me pedem. Eu vou atender os vossos pedidos. Interessante que o povo de Jerusalém, irmãos, era um povo próspero. Era um povo muito abençoado. E diz a Bíblia que quando Jerusalém foi à ruína, e eles são libertos, a Bíblia diz que Deus agora liberta eles, eles voltam para a sua terra, e Deus agora começa a prosperar a vida deles outra vez. Começam a prosperar outra vez. Começam a possuir bens. Mas interessante, pastor Marcelo, que Deus agora começa a abençoar o povo, arrancando o povo do nada, a reconstruir, sobressair, mas eles começam a pegar os seus bens e começam a aplicar na reconstrução das suas casas. Sabe aquela preocupação, irmãos, de melhorar primeiro as suas vidas materiais, as suas casas, e começam a aplicar? A Bíblia diz que eles aplicam o seu coração na reconstrução da sua família, nos bens, e automaticamente o amor, o compromisso, a responsabilidade, que o senso que tinha dentro deles, eles começam a esfriar, começam a esquecer, e dizendo: olha, Deus está me prosperando. E diz, batia talvez, provavelmente do lado, disse: João, como que está a sua vida? Disse: olha, a minha vida está ótima, eu ganhava um salário, agora estou ganhando 2. João, como é que está a sua família? Minha família está ótima, está prosperando, está tudo bem. Mas Deus estava lá no céu olhando, porque Deus sabia que ele já havia feito um voto e um compromisso com Deus de voltar o seu coração para a casa, para o templo do Senhor, a qual está bem-vinda. Glória a Jesus. A qual está bem-vinda. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Interessante que o tempo vai se passando e eles começam a contar a bênção, todas as oportunidades, irmãos. Eles estavam tão felizes, tão empolgados, porque saíram de cativos, estavam oprimidos, escravizados, e agora estão prósperos. Mas a prosperidade que eles estavam, a qual Deus estava dando, não era para reconstruir as suas casas e melhorar os seus próprios bens, os seus próprios benefícios, mas era para aplicar na casa do Senhor. Meu Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que durante 4 meses o profeta Ageu profetizou, e dizendo ao povo de Jerusalém: lembrai-vos do voto, da promessa que fizeste ao Senhor. Jerusalém, lembrai-vos do que o Senhor havia falado. E o povo só prosperando. E o povo só prosperando. Diz a Bíblia que uma dessas 4 profecias, a qual Ageu profetizou durante 4 meses, a Bíblia diz que o Senhor falou para Ageu: Ageu, diga para o povo de Jerusalém que agora eu vou cerrar os céus e não vai haver mais agricultura nessa terra. Diga para o povo de Jerusalém que a comida que eles têm armazenada, eu vou permitir que a traça coma. Diga para o povo de Jerusalém que a colheita que eles faziam, todas as vezes que a colher eles colhiam 50, diga para eles que quando eles forem colher, eles vão colher 20. Diga para eles, Ageu, diga para eles, Glória a Deus. que agora as plantações irão secar. Diga para eles que o seu salário será como um saco furado.
Responsabilidade é responsabilidade. Jesus querido. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz que se passaram 14 anos, eu quero frisar bastante isso. 14 anos de prosperidade. 14 anos de sucesso. O dinheiro, o dízimo que era para dar para a reconstrução do templo, ele estava investindo nos seus próprios bens, nas suas vaidades. E o Senhor dizendo: Ageu, profetiza para o povo de Jerusalém, lembrai-vos de onde eu tirei, e o voto agora me fizeram, e por que eu estou prosperando? Vou falar uma coisa para os irmãos. Deus abre a porta, irmãos. Deus, ele prospera. Ele não abre a porta, ele escancara. Ele escancara, irmãos. Ele escancara até o canto e disse: entra, se fartais, comei e abençoai aqueles que não podem. E Deus passa a fazer isso na sua vida para abençoar as pessoas. Deus começa a te usar, começa a prosperar, mas com uma condição, irmãos. Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado, exaltado através da sua vida. Se hoje você está ganhando bem, se hoje você está exercendo uma função bem favorável na sua vida, acredite em Deus. Mas Deus faz isso por uma finalidade, para que assim como você está sendo abençoado, você também abençoe a sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Mas é interessante que a vaidade, a arrogância, às vezes nos cega de uma forma que esquecemos do voto que fizemos lá atrás. Eu tenho o hábito de dizendo assim: olha, quer conhecer alguém? Dá uma oportunidade de poder para ele, para ver se ele vai continuar o mesmo. E Deus foi assim que o Senhor fez com o povo de Jerusalém. Privilegiou, agraciou e disse: olha, eu quero a construção do meu templo. A Bíblia diz que durante 4 meses, durante 4 profecias, Ageu profetizou e o povo se revelou. E a Bíblia diz que quando eles quando iam colher durante a época da colheita, que colhia 100, passava a colher 50. E eles começaram a preocupar e disseram: por que isso está acontecendo? Por que agora não está havendo mais fruto no campo? Por que os céus estão encerrados? E o profeta Ageu disse: lembrai-vos. 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 É interessante também que a insistência do Senhor dizendo: Ageu profetiza. Se profetizaram durante 4 meses. Eu vou até entender isso. Que quando o povo judeu sai de lá da Babilônia, oprimidos, abatidos, desanimados, e que começam a reconstruir o templo, os samaritanos vêm ou se oposicionam contra. E o povo estava tão deprimido, abatidos, por saber que eles vêm da Babilônia e se encontra a sua cidade, a sua terra em ruínas. E agora eles chegam até ali e olha, há uma tristeza no coração, há uma angústia no coração. E eles mesmo assim começam a trabalhar para reedificar. A Bíblia diz que uma das suas primeiras atitudes no momento da reconstrução era pegar as colunas e deitar. Eles começam a separar os alicerces, eles deitam, separam para começar a reconstrução. Mas porém, os samaritanos, a oposição se manifesta e diz: não, vocês não vão construir. Mas eles se desanimam. Se desanimam, largam tudo. E os benefícios que Deus deu, eles vão para a reconstrução. E o profeta Ageu profetiza para ele, disse: anima. E disse para Zorobabel, me ajuda o nome? Zorobabel, que era o governador. E o Deus falou para eles: Ageu profetiza para o governador Zorobabel. E diz para eles para se animarem. Porque o meu espírito
o meu espírito fortalecerá a esse governador e fortalecerá o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E diga para eles que a partir do momento em que eles começarem a se reanimar e voltarem a cumprir o que havia me prometido, eu vou abrir os céus. Eu vou prosperar as suas finanças. Diga para eles que eu vou repreender o devorador que está sobre as vossas dispensas. Mas quando eles voltarem para a minha obra, para o meu tempo, para a reconstrução, diga para eles que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da última casa será maior do que a primeira. Diga para eles se reanimarem, se posicionarem, porque nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, eu entrarei dentro dos seus lares e darei cura para os seus filhos. Eu vou começar a prosperar no meio da vossa família. Eu vou começar a abrir as portas do céu. Mas diga para eles que planejem a reconstrução do meu tempo. A Bíblia diz, irmão, que eles estavam desanimados, mesmo ouvindo o profeta Ageu profetizando, Deus fazendo promessa. Ageu ficou preocupado mesmo profetizando, e Deus agora vê a preocupação de Ageu. O Senhor falou para Ageu: Ageu, eu vou enviar o meu Espírito Santo sobre a vida daqueles que querem ver a reconstrução. Eu vou enviar o meu Espírito, Ageu, para aquele que está lá no cantinho e quer ver a prosperidade, e para estar desanimado, eu vou te eu enviarei o meu Espírito, que é renovado e renovado para a reconstrução de Deus. Quando Deus fala, eu vou olhar o meu Espírito. Quando Deus fala, eu vou enviar o meu Espírito. Porque aquele povo já estava começando a ficar abatido, triste, irmãos. Eles começam a refletir, dizendo: nós saímos da Babilônia, voltamos cativo, e agora nós estávamos começando a tão bem, mexendo nas nossas casas, nossas vidas estavam prosperando, e agora está dando tudo errado. Isso é só uma questão de tempo. Prosperidades que Deus não está no negócio, não vai para frente. Deus começa a trancar as portas. Aleluia! E Deus faz isso porque Ele ama o povo de Jerusalém. Ele ama o povo de Jerusalém, portanto que Ele manda Ageu pregar durante 4 meses, insistindo, dizendo: não, povo, arrependei-vos. Interessante que Deus poderia escolher o outro povo, porque ali se havia 50 mil judeus. Mas interessante é que Deus queria, não era outro povo, Deus queria era aquele povo. Ele queria usar aquele povo que estava ali para reconstruir o templo. Porque desde o princípio, quando estava lá na Babilônia, Deus falou para eles assim: olha, eu vou usar vocês, eu quero que vocês se dedicam e reconstruam o templo. Reconstruam o templo. Reconstruam o templo. E por isso, irmão, quando o povo se rebeliou a chegar lá nas ruínas, eles passavam, pastor Marcelo, eles passavam por cima das ruínas, porém não se importavam mais. Porque quando eles se deparam, eu quero repetir isso, quando eles se deparam com a sua cidade que está em ruína, eles ficam desanimados, eles ficam tristes, indispostos. Eles começam até a colocar um tijolinho ali, uma obrinha ali, mas na verdade eles estão desanimados. Mas por esta razão, o Senhor insiste, dizendo: Ageu prega, Ageu profetiza. Aleluia. Porque eu tenho obra na vida desses judeus. Porque é através dele, é através dela, Ageu, é
reconstruir esse templo. Meu Deus, aleluia, Deus. Senhor, porque tu não chama outro não, Ageu. É esse povo que eu quero usar para reconstruir esse templo. E Ageu cai na real, começa a refletir e dizer: Deus, conjecturando, o povo está desanimado, as portas fecharam, os muros, a casa estão ruínas, Senhor. E Deus disse: estou desanimado, eu sei, Ageu, mas hoje eu estou liberando o meu espírito para renovar forças. Renovar força daqueles que realmente o coração está voltado para o meu templo, para a reconstrução, que amam de verdade e que quer ver realmente o povo e o templo prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. O povo havia perdido forças, havia perdido a credibilidade, havia perdido a fé, havia perdido a disponibilidade e por isso não estava mais animado. Mas o Senhor falou assim: eu vou enviar o meu Espírito para renová-los, colocá-los de pé e colocar a mão na minha obra, porque eu quero usar este povo. Irmãos, eu sempre falo que quando Deus chama, eu vou finalizar daqui a pouco, quando Deus chama, Ele capacita e se responsabiliza. Eu quero dizer nesta noite: quantas pessoas estão na casa de Deus? Pessoas que estão na casa de Deus, que queriam ver o tempo prosperar, a casa prosperar. Pessoas que querem colocar a mão para trabalhar, mas por alguma razão estão feridas, estão desanimadas. Simplesmente participa de um culto, às vezes o culto sacode, balança, renova, mas quando chega lá fora, parece que ele deixou aqui o fogo, a alegria, e quando chega lá fora, ele apaga. Porque o cativeiro, porque a luta que você viveu lá na Babilônia, ou que você esteja vivendo, roubou a sua alegria. E você não consegue acreditar que Deus pode reedificar o templo através de você. Quantas pessoas que têm o dom, irmão, de administração, o dom da profecia, o dom de ajudar, e porém hoje estão desanimadas, estão indispostas, não conseguem acreditar. Parece que aquele carro que vai, não vai, e não consegue prosseguir mais, estão desanimadas. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu enviarei o meu Espírito renovador. A cada um de nós somos dotados de uma ferramenta. A cada um de nós aqui no templo são dotados de uma ferramenta, e cada um que está dotado de uma ferramenta é com o intuito de se formar aqui dentro dessa igreja no motor, e cada um é uma engrenagem que faz um encaixe para que este motor acelere. Está faltando você neste motor para poder acelerar. Está faltando você. Está faltando você. O Senhor quer te levantar das cinzas. O Senhor quer te colocar de pé. O Senhor está dizendo assim: filha, filho, esqueça o passado. Esqueça o que aconteceu lá atrás. Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Talvez você tenha ouvido isso várias vezes, mas porém não tenha acontecido. Por quê? Porque você continua dando lugar ao desânimo, olhando para as ruínas da sua vida que aconteceu lá atrás. Alguém te destruiu, alguém te feriu, alguém te machucou, mas Deus está dizendo: a glória da última casa da tua vida será maior do que a primeira. Deus quer devolver a sua ferramenta de volta. Deus quer trazer a sua ferramenta de volta.
disposição, quanto amor, quanto carinho vocês têm no período da obra de Deus. E por alguma razão você perdeu a sua vida. A Bíblia diz que